Oi pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito na entrega para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para a nossa primeira história de hoje. A passagem para Sete Além. Lucas sempre foi fascinado por lendas urbanas e mistérios inexplicáveis. De todos os relatos que ele pesquisava, um chamava a sua atenção mais do que qualquer outro. Sete Além. As histórias sobre uma cidade misteriosa, uma dimensão paralela que poucas pessoas conseguiam voltar. Eram sussurradas em fóruns online e contadas em conversas clandestinas. Pouco se sabia sobre o local, além do fato de que as pessoas que acidentalmente cruzavam para lá nunca mais eram as mesmas. Em uma noite chuvosa, após ler incansavelmente sobre as estranhas histórias de Sete Além, Lucas decidiu que era hora de encontrar a verdade. Ele descobriu que algumas entradas para a cidade revelavam em ônibus ou em ruas específicas, mas sempre de forma imprevisível, aparentemente em momentos aleatórios. No entanto, havia sempre um padrão. Os relatos indicavam que se você estivesse sozinho em uma rua deserta entre as 3 ou 4 da manhã, em uma área esquecida da cidade, as chances de encontrar uma passagem aumentavam. Lucas, determinado, pegou um ônibus até o bairro mais afastado e silencioso de sua cidade, onde ruas mal iluminadas serpenteavam áreas industriais abandonadas. Quando desceu do ônibus, algo pareceu mudar no ar. Ele consultou o relógio e eram exatamente 3h15 da manhã. É agora, pensou e começou a caminhar. À medida que avançava pela rua deserta, a névoa densa começou a se formar, fria e obscurecendo os prédios ao redor. As luzes dos postes piscavam e o som dos seus próprios passos pareciam se arrastar no silêncio. Subitamente, um carro antigo apareceu na esquina, vindo lentamente em sua direção. Seu farol era fraco e o veículo parecia deslocado no tempo, como se estivesse saído de outra era. Lucas parou sentindo uma estranha atração pelo carro. Seria esse o momento? Seria essa a passagem? O carro parou ao lado dele, e o motorista sem rosto visível, apenas uma silhueta na escuridão, baixou o vidro. "Você está indo para longe?" disse uma voz rouca e baixa. Lucas hesitou, mas a curiosidade venceu o medo. Ele entrou no carro. Enquanto o carro avançava pelas ruas desertas, Lucas percebeu que algo estava errado. As casas e os prédios ao redor começaram a desaparecer, dando lugar a estruturas distorcidas, como se fossem reflexos em um espelho quebrado. A sensação de realidade escorria por seus dedos, e o que restava era um mundo sombrio com prédios inclinados, ruas impossíveis e um céu avermelhado. "Sete Além", murmurou o motorista antes do carro parar em frente a um prédio antigo, com portas altas e janelas escuras. Lucas desceu do carro, coração acelerado. Ao olhar para trás, o carro já havia desaparecido. Ele estava sozinho. Sem saber o que esperar, Lucas entrou no prédio. O ar ali era denso e opressor. O som de pessoas ecoava pelos corredores, mas ele não via ninguém. Conforme explorava, ouviu sussurros distantes e risadas desconexas. Subitamente, um homem alto e magro apareceu no final do corredor. Ele vestia um terno antiquado e seus olhos estavam completamente negros. "Você não deveria estar aqui", disse o homem, a voz ecoando por todas as direções ao mesmo tempo. Lucas recuou, mas o homem continuou. "Agora que chegou, só há um caminho de volta." Sem outra opção, Lucas perguntou: "E qual caminho?" O homem apontou para uma porta vermelha no fundo do corredor. "A porta leva você de volta, mas cuidado, nem todos que atravessam voltam completos."
De repente, uma mão agarrou seu ombro. Ao se virar, viu que não era um homem, mas sim uma figura pálida, sem olhos e com pele enrugada, e de dedos longos e finos. A criatura se aproximou, sussurrando palavras incompreensíveis, enquanto o puxava para longe da porta. Lucas lutou e conseguiu se libertar, jogando-se contra a porta vermelha. Ele a abriu e uma luz intensa o envolveu. Por um momento, sentiu-se caindo, girando no vazio, até que o mundo ao seu redor voltou ao normal. De volta à rua deserta, Lucas caiu de joelhos, coração ainda batendo forte. O relógio marcava 3h45 da manhã. Ele havia voltado, mas algo estava diferente. O som de passos ecoava ao redor, apesar de estar sozinho. Ao se levantar e olhar em volta, percebeu que as ruas e prédios ao redor não eram mais os mesmos. Eram distorcidos como reflexos de um espelho rachado. Lucas não tinha retomado ao seu mundo. Ele ainda estava em Sete Além, apenas em uma versão diferente. Naquela noite, ele aprendeu da pior forma que Sete Além não tem a única face. E que uma vez que você entra, as portas e saídas se tornam mais ilusórias e mais traiçoeiras. E o pior, ele nunca saberia se realmente voltaria ou se estava apenas indo mais fundo para onde ninguém jamais o encontraria. E vamos para a nossa próxima e última história de hoje. O trem para Sete Além. Tiago era um daqueles caras céticos, nunca acreditou em fantasmas, nem em espírito sobrenatural, mas gostava de brincar com os medos dos outros. Trabalhava à tarde na cidade e pegava o último trem na volta para casa. Quase todas as noites ele se sentia confortável na rotina solitária dos vagões quase vazios. Naquela noite não parecia diferente, até ele entrar no trem. Já se passava da meia-noite quando Tiago embarcou na última composição da linha 13, uma linha antiga que atravessava as regiões mais isoladas da cidade. Havia um boato entre os passageiros mais antigos. Se você pegasse o trem após a meia-noite, poderia acabar indo para Sete Além, um lugar que não aparecia em nenhum mapa e onde ninguém jamais voltava. Tiago ria dessa história, até porque nunca tinha acontecido com ele. Mas, naquela noite, algo estava estranho. Quando entrou no vagão, percebeu que estava completamente vazio. Não era incômodo, mas havia uma sensação no ar que fez os pelos da sua nuca arrepiar. As luzes do vagão piscavam de forma irregular, e o som metálico das portas se fechando atrás dele ecoou com um peso incomum. Tiago se sentou próximo à janela, olhando o cenário escuro passar rapidamente. De repente, ele notou que o trem parecia estar indo rápido demais. O túnel do metrô, que ele conhecia bem, parecia interminável. Não havia mais estações sendo anunciadas. Não havia mais luzes do lado de fora, apenas um begume absoluto. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algum outro passageiro, mas continuava sozinho. O alto-falante então emitiu um ruído estático, antes de uma voz sussurrada surgir. Próxima parada, Sete Além. Tiago riu nervosamente, imaginando que aquilo fosse uma pegadinha, algum operador de som entediado no controle. Mas quando olhou pela janela, o que viu fez seu estômago afundar. Lá fora, o túnel não era mais o túnel do metrô. Parecia que o trem corria em uma espécie de caverna, com paredes feitas de pedra negra e úmida. Estruturas antigas bizarras surgiam na escuridão, como os rostos esculpidos na rocha, olhando diretamente para ele com olhos vazios. Ele se levantou, caminhando pelo corredor do trem, tentando abrir as portas entre os vagões para ver se encontrava alguém. Elas estavam trancadas. Ele bateu nelas com força, gritando por ajuda, mas tudo o que ouviu foi o som do eco de suas batidas ecoando no vazio. De repente, as luzes do vagão piscaram novamente, e por um segundo ele viu algo refletido no vidro da janela. Uma figura de pé no fundo do vagão.
Tiago se virou bruscamente, coração disparado, mas não havia ninguém. Ele correu para o final do vagão, certo de que tinha visto algo ou alguém. Quando chegou ao final, as luzes piscavam ainda mais rápido, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Foi quando ele ouviu o som de um sussurro abafado. Vindo de todos os lados. O som ficou mais alto, e então, de repente, as luzes do vagão se apagaram completamente. O vagão ficou mergulhado em escuridão total. O único som era a respiração acelerada de Tiago e o farfalho de algo se movendo nas sombras. Quando as luzes voltaram, ele não estava mais sozinho. Sentados nos bancos à sua frente, estavam figuras pálidas e imóveis. Seus rostos eram estranhamente familiares, mas com olhos negros e profundos, como um buraco sem fim. Eles os observavam silenciosamente, enquanto um sussurro preenchia o ar, agora mais nítido, como se viesse diretamente dos passageiros sombrios. Você nos encontrou, agora venha conosco. Tiago tentou correr para a porta, mas seu corpo parecia não responder. As figuras começaram a se mover lentamente, levantando-se dos seus assentos. Ele sentiu uma mão fria tocar em seu ombro, e quando se virou, viu o rosto mais pálido e vazio que já tinha visto, a centímetros do céu. A figura falou sem mover a boca, sua voz ecoando diretamente na mente de Tiago. Não há saída de Sete Além. Desesperado, ele se soltou e empurrou em direção ao painel de emergência do trem. Tentou puxar a alavanca, mas estava presa e enferrujada. Os passageiros sombrios continuavam a segui-lo, cercando-o lentamente. Seus olhos negros pareciam sugar a luz ao redor. Foi então que o trem desacelerou abruptamente. Tiago caiu no chão e ouviu o barulho das portas se abrindo com um rangido metálico. Ele se levantou rapidamente, correndo para fora do vagão. Mas o que encontrou do lado de fora não era uma estação de costume. Estava em um lugar escuro, onde o chão parecia ser feito de uma espécie de lama negra que afundava sobre seus pés. À sua frente havia uma placa enferrujada e inclinada, e quase ilegível. Mas o nome escrito nela era claro, o suficiente para fazer seu sangue gelar. Ao olhar para trás, o trem começou a se mover, desaparecendo na escuridão, levando consigo os passageiros sombrios que continuavam a observá-lo. Tiago gritou, mas o trem desapareceu completamente, deixando-o sozinho naquele lugar. Não havia volta, não havia outro trem, apenas as sombras e os sussurros que agora o cercavam por todos os lados. E é isso, pessoal, essas foram as histórias de hoje. Espero que tenham gostado dessa coletânea de Sete Além, e eu te espero por aqui amanhã. Boa noite e bons sonhos!